Olá, bem-vinda, bem-vindo ao Elas Pautam. O último censo do IBGE registrou quase 900 mil indígenas no Brasil. Ao todo, são 305 etnias, o que revela a grande diversidade dos povos originários. A nova legislatura da Câmara trouxe o maior número de indígenas. São 4 deputadas e 1 deputado que se declararam indígenas. A expectativa é reforçar o debate sobre os assuntos relacionados aos direitos desses povos. O momento coincide com a crise humanitária do povo Yanomami, que comoveu o país, e a discussão de questões controversas, como a demarcação de terras indígenas e a mineração nesses territórios. E nesta edição do Elas Pautam, vamos discutir os direitos dos indígenas com 2 representantes dos povos originários. A deputada Silvia Wayampi, do PL do Amapá, que vem do Exército, ela é militar e fisioterapeuta, e a deputada Juliana Cardoso, do PT de São Paulo, que é tecnóloga em gestão de políticas públicas. Bem-vindas, deputadas. Muito obrigada por atender o nosso convite, debater aqui esse tema relativo a essa pauta das 2. Eu queria começar lembrando que foram 4 deputadas e 1 deputado indígena. Isso quer dizer que as lideranças indígenas são, em maioria, mulheres? Vou começar com a senhora, deputada. Bom, tradicionalmente, não. A maior parte das lideranças, por tradição, são caciques dentro de suas aldeias. Mas, hoje, nós, mulheres, temos um protagonismo onde nós nos lançamos no mundo político. E é isso que tem feito a grande diferença. Então, enquanto os homens, muitas das vezes, por tradição, estão nos movimentos indígenas, estão discutindo pautas, as mulheres estão estudando e se preparando. E hoje quis o destino que nós estivéssemos aqui no parlamento, defendendo essas pautas para o qual nós nos preparamos. Inclusive, deputada Juliana, a gente já vê hoje pajés, mulheres, caciques, mulheres. Como é que está sendo essa liderança feminina no meio indígena? Eu acho que está sendo uma quebra de paradigma, né? Principalmente quando é relacionado à cultura. Na nossa ancestralidade, muitas vezes as lideranças elas se organizavam aos homens, né? Mas eu acho que nós estamos também vivendo um outro tempo, que não é só as mulheres indígenas, mas as mulheres, né, estão ocupando e se preparando para ocupar os espaços de poder. Seja ele no parlamento, seja ele no executivo, seja ele nos locais privados ou públicos, né? Então, eu acho que é uma era muito dialogando com as mulheres e na nossa formação política, principalmente nesses espaços de poder e de comando. Deputada, eu queria que a senhora falasse um pouquinho também sobre a formação dos indígenas. Muitas vezes as pessoas ainda têm, como a senhora estava conversando no imaginário, que o indígena tem que ficar lá na terra, cultivando, e hoje em dia a gente já vê os indígenas com mestrado, doutorado, à frente de empresas. Essa formação do indígena, ela não teria que ser mais divulgada para que eles ocupassem mais espaços? Bom, a questão do espaço, ele é, muitas das vezes, uma opção própria. Romper com o ideal imaginário que nos é imposto desde 1500 é um grande desafio. Então, muitas das vezes, as pessoas obrigam, né, por conta desse ideal, olhar para o outro e quando ver que o outro tem uma posição além daquilo que eu idealizei no meu imaginário para ele, isso é assustador. E isso faz com que as pessoas te olhem e perguntem, mas você é índia mesmo? Mas por que essa pergunta? Porque você estudou e rompeu com o ideal imaginário daquele que te observa. E isso é que tem feito a grande diferença para nós. Então, você rompe com o ideal imaginário, você se posiciona e no momento em que você se posiciona, a sua voz ela vem reverberando dentro da sociedade até o momento em que você passa a ocupar o espaço decisório. Eu queria também que a senhora falasse sobre essa também formação. Eu acho que a partir de programas, né, que foram voltados
para a educação indígena, para os povos quilombolas, né, negros e negras, também deu essa oportunidade, essa janela de oportunidade de a gente ocupar alguns espaços que naturalmente não eram ocupados, né? Eu venho de um período que eu tenho 43 anos de idade, então teve um período que a minha geração, se fizesse o segundo grau, estava muito bem resolvido, né? Nós já estamos numa geração que a oportunidade de fazer a universidade, a faculdade, de estar ocupando esses espaços na relação da educação, abriu uma janela. E, ao mesmo tempo, a gente consegue ter mais dentro das universidades, a partir de programas, o nosso povo indígena. Então, isso também é muito gratificante. Em que pese, né, o que a deputada colocou aqui é muito real. Mesmo a gente estando nesses espaços da universidade, ainda assim ficam olhando para a gente nesse imaginário, né? Que os indígenas não usam roupa, né? Ou os indígenas não podem estar nesses espaços para poder fazer tecnólogo, para poder pensar em outras profissões que não é aquela só do cultivo à terra, né? A fauna e a flora. Então, a gente ainda, acho que a representação indígena nesse espaço de 513 deputados, independente da relação ideológica ou de partidos, é extremamente significante, é extremamente importante, né, colocar essa pauta, estar aqui e pensar em políticas que são voltadas para o nosso povo. Bom, então... Eu queria acrescentar algo, né? Romper com esse ideal imaginário, conforme a deputada também falou, isso nos causa um grande embaraço, porque muitas das vezes nós seremos cerceados. Uhum. Eu não utilizei nenhuma política pública voltada para indígenas. Então, me colocar dentro de uma sociedade que te cobra apenas algo que eles idealizaram para você. Ah, você é indígena, você só pode estudar isso. Uhum. Você é indígena, você só pode estudar aquilo que nós determinamos para você. Então, ter estudado, por exemplo, defesa química, biológica, radiológica e nuclear é assustador para uma sociedade que imagina que uma indígena não pode ser formada na área. É assustador para essa sociedade ver uma indígena formada pela ONU em salvaguarda e segurança, por exemplo. Fisioterapeuta, ter sido oficial do Exército Brasileiro. Isso é altamente assustador para essa sociedade que me idealiza vivendo em 1500. Uhum. Então, a deputada deve ter passado por muitos problemas até chegar aqui. E a nossa realidade ela é muito mais desafiadora que a sociedade comum brasileira. Deputada, e agora vamos falar das pautas que estão no Congresso, as pautas indígenas. A gente tem uma bancada indígena que tem pensamentos que são diversos. Eu queria que a senhora enumerasse para a gente quais são as propostas que devem unificar, no caso, a bancada indígena. Eu acho que um dos nossos desafios é a demarcação de terras indígenas, né? Acho que é um desafio não só para o povo indígena, mas para a nossa sociedade, né? A gente está passando por um processo muito difícil dos nossos biomas, né? E o mundo enxerga o Brasil como o pulmão verde. E se a gente não vai cuidar, né, vai ter problemas não só no Brasil e não só com o nosso povo, mas na nossa sociedade. Então, acho que essa é uma pauta que talvez nos unifique, né? Tem pautas que aí talvez a gente divirja, que são as pautas de peles que são favoráveis à mineração, ao garimpo. Então, tudo isso são pontos que eu acho que no decorrer desses 4 anos nós vamos ter muito diálogo, né, sobre isso. E, em especial, nesse governo do presidente Lula, com o Ministério dos Povos Indígenas, a gente tem uma grande expectativa de dialogar melhor, né, com a bancada e com os deputados dos partidos de governo. Então, eu acho que vai ser muito debate, às vezes embate, mas ao mesmo tempo a gente tem que buscar o que nos unifica, porque já vai tirando da frente o que nos unifica e vamos discutindo as demais pautas. E que projeto que a senhora acha que é essencial a bancada indígena começar já a lutar por ele?
Bom, divergindo e ao mesmo tempo apoiando, né, a questão do desenvolvimento indígena, para mim o mais importante é que o indígena possa ser o autor de sua própria história e dono do seu próprio destino. Eu não aceito interferência internacional sobre um território que eu posso dizer que hoje é meu. Eu sou uma brasileira e eu devo, por obrigação, a defender este território para que ele não fique sobre a especulação internacional. Então, a questão de demarcação de terras indígenas, eu darei todo e completo apoio, desde que seja legítimo para aquele povo. Se não for legítimo, eu não apoiarei. Mas se for legítimo, minha bandeira estará em pé justamente para apoiar. Agora, se for por interferência internacional, no nosso país, a interferência internacional não terá vez. Agora, a gente já tem na Constituição essa previsão e o problema que está ocorrendo é justamente com as que já estão demarcadas, né? O que poderia impedir ainda que elas continuassem, tivesse essa garantia da sua demarcação? Bom, a própria Constituição já garante isso, né? A Constituição de 88, ela foi bem clara que o indígena ele tem direito àquele território que tradicionalmente ocupa. Então, o que foi que nós vimos ao longo do tempo? Incentivos, muitas das vezes por conta do nosso povo não entender determinadas coisas, por falta de experiência, por falta de entendimento, que é natural, já que nós fomos obrigados a viver no passado, em 1500. Então, muitas das vezes, povos são incentivados a irem para o duelo, numa narrativa, em posse de terras que tradicionalmente naquele período eles não ocupavam. E isso passou a criar um imbróglio político, jurídico, criando divergências e o principal, destruindo vidas, né? Matando pessoas. Então a gente precisa observar que cada caso é um caso e a gente precisa mergulhar neles para que nós não sejamos injustos, né? Nem com um e nem com o outro. Agora, deputada, a gente está vendo essa crise humanitária que está ocorrendo com os povos Yanomami e o Congresso está prestes até a formar uma comissão externa, só que muitos, até o governador já falou que essa crise de saúde já ocorria há quase 30 anos, que a dificuldade de acesso, o garimpo ilegal nessa área se perpetuou por muito tempo. O que o Congresso ainda pode fazer para tentar dirimir ou até mesmo realmente conseguir acabar com esses problemas nas terras que já estão demarcadas, que já são de direito dos indígenas? Uhum. Bom, a primeira coisa é que a gente tem que compreender que quanto mais você tem a política pública desmontada nos determinados territórios, né, e enfim, não só nos territórios dos povos indígenas, mas na sociedade, quanto mais desmontado está, mais fica fácil, né, de o garimpo ilegal chegar onde chegou. E foi isso que aconteceu, né? Então, a desestruturação da FUNAI, a desestruturação de enxergar a relação da saúde, né, entre outras políticas, é que deixou esse território nessa situação. Que não é de agora, mas nessa situação de você não conseguir chegar com a infraestrutura necessária, ela foi muitas vezes, inclusive enxergando dentro do Ministério da Saúde, dialogando com o Ministério do próprio Povos Indígenas, no qual também eu fiz parte do grupo de transição. Você percebe, né, que não teria uma estrutura dialogando com as necessidades que precisavam ter ali. Em que pese, a gente também sabe que tem ali muitos interesses pensados que não é do nosso povo. Então, e também tem uma coisa importante a dizer, não é só dos povos Yanomamis, porque a gente, quando fala e olha, só enxerga um povo. Mas na região amazônica, a gente tem várias outras etnias e vários outros problemas tão parecidos quanto. Então, a gente precisa ter uma frente muito ampla aqui no Congresso, dialogando, no meu caso, com o governo, para poder trabalhar para o mais rápido possível chegar à infraestrutura necessária, inclusive na relação de recursos humanos, né? Hoje, a gente sabe que tem uma frente emergencial, mas cada dia que a gente está tendo notícias ainda é insuficiente para a atuação necessária, emergencial que precisa ter para não haver mais mortes como está havendo nesse momento.
Deputada Silvia, a senhora já disse que pretende participar da comissão que vai tratar dos povos originários e de que forma que a comissão, os parlamentares podem atuar, para que propostas ainda precisam ser feitas para que, principalmente nessas áreas que estão com problemas de saúde, a senhora que é da área de saúde, trabalhou também nessa área, que podem ser evitados para que não chegue a esse caos que ocorreu, principalmente com as crianças indígenas. Bom, isso é algo grave, né? A questão do isolamento e da segregação que nos foi imposta, isso, dificuldade de acesso, se você vê, nós não conseguimos desbravar uma mata para poder fazer uma estrada para que se chegue em determinados lugares. Porque há interveniência internacional de que nós não devemos abrir estradas. A questão de homologação de pistas de pouso, por exemplo, a dificuldade de acesso em áreas inóspitas ou em reservas indígenas na Amazônia brasileira, parada há 40 anos. Em 2018, nós iniciamos um projeto ainda em transição para que nós pudéssemos chegar até essas terras sem dificuldade. Então, parada há 40 anos, nós montamos uma equipe, então a SESAI, que era a Secretaria Especial de Saúde Indígena, do qual eu assumi e fiquei durante um ano, nós fizemos uma força-tarefa entre SESAI, FUNAI, Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, SINDACTA, ANAC, Infraero, Aeronáutica, e montamos uma força-tarefa para homologar as pistas de pouso que estavam paradas há 40 anos. Então, em 6 meses, homologamos 28 pistas de pouso, ainda na minha gestão. Eu transferi toda a minha expertise na área de transporte aéreo, homologação de pistas de pouso para a FUNAI, que homologou mais 100 pistas de pouso. Essas pistas de pouso justamente era para poder dar tranquilidade e segurança para a remoção dos nossos pacientes, né, de povos indígenas que são meus parentes, que são parentes dela, e justamente levar as equipes de saúde com segurança. Então, áreas inóspitas, áreas na Amazônia brasileira de difícil acesso, faz com que muitas das vezes o profissional de saúde não queira trabalhar lá. Porque quando ele vai ficar 20 dias, 30 dias longe da família. Então, essas pessoas muitas das vezes se recusam a ir. Então, é escasso, sim, ter profissionais de saúde na área, justamente porque a questão da infraestrutura, muitas das vezes ela sofre interveniência. Você vai derrubar uma árvore, vem opinião internacional que diz que você não pode derrubar a árvore ali. Então, é uma política do qual tem o direito da árvore, mas não as pessoas estão aptas para defender esse direito, mas não estão aptas para defender o direito de uma criança no ventre da mãe. Agora, deputada, por exemplo, teve muitas denúncias também até de desvio de material da área de saúde que foi encaminhada para os indígenas e que não chegaram. O Congresso pode também fiscalizar esse tratamento que é dado ou que já foi feito e punir também aqueles que realmente deixaram isso acontecer? Sim, acho que só respondendo um diálogo antes nesse sentido de infraestrutura, eu sempre fico pensando assim, como os garimpeiros chegam? Como a mineração e toda essa infraestrutura chega? Claro que eles têm um recurso muito maior do que o recurso do governo, mas existem caminhos, inclusive caminhos ambientais que a gente pode trabalhar. Hoje, acho que não só o Brasil, mas o mundo tem falado muito sobre essa relação da questão ambiental, porque é um problema mundial, mesmo e principalmente dialogando aqui com o Brasil. Então, acho que precisa ter alternativas e a gente precisa, assim, e não é só uma pauta da relação indígena, mas é uma pauta de governo, de a gente pensar como que você cria essa infraestrutura de recursos humanos, né, para as pessoas conseguirem trabalhar. E ao mesmo tempo, eu acho que sim, a gente precisa estar muito enxergando o papel dos deputados é a fiscalização, é pensar no orçamento, é propor leis, é enxergar o que a gente tem de atuações políticas que nos une para a gente poder avançar, né? Eu fui vereadora da capital durante 4 mandatos, né? E mesmo sendo vereadora do Partido dos Trabalhadores, tem momento que você tem que dialogar com os outros partidos para poder avançar numa política pensando no povo, pensando naqueles ali que te elegeram. Então, eu acho que aqui
nós vamos ter muita pauta, né, pensada nesse sentido, enxergando principalmente o que não, projetos que não afetem mais esse povo indígena aldeado. E também temos que pensar nas políticas públicas dos indígenas não aldeados, que é o meu caso, né? A gente tem muitos indígenas que não estão na configuração, não estão organizados em aldeias, mas que estão disputando a política pública. Exemplo, os indígenas não aldeados não tiveram a mesma possibilidade de ter a vacina conforme o indígena não aldeado. Aliás, a deputada falou uma coisa muito certa, né? Mas você é indígena? Como assim? Você mora aqui no centro da cidade? Então, é muita coisa que a gente vai ter que desmistificar e entender que o nosso povo também pode estar, ou foram expulsos das suas terras, no caso do meu pai, mas entre outros tantos que também optaram a sair para poder estudar, trabalhar, ter uma vida que, infelizmente, na aldeia não foi... não teve a infraestrutura necessária para a gente poder estar nesse espaço. Deputada Silvia Wayampi, agora o governo está empenhado em retirar o garimpo ilegal dessas terras Yanomami, mas uma série de políticas públicas são necessárias agora para que essa população que está ficando lá e também das outras áreas, como a deputada Juliana lembrou. Que políticas públicas são agora essenciais que o Congresso e o governo federal devem lutar para que esses povos sejam, pelo menos, protegidos? Bom, a principal é da autonomia, né? Nós temos a diferença cultural e a diferença de acesso a essas políticas. Então, eu e Juliana, nós temos acesso a essas políticas porque estamos na cidade. Mas aqueles que não estão na cidade não têm acesso, justamente conforme eu disse, a dificuldade, a segregação, o isolamento causa isso tudo. Então, o principal é diminuir o isolamento, dando ao indígena a possibilidade do crescimento econômico. Veja, o indígena, ele vive em uma terra, ele tem direito àquela propriedade, mas ele não pode se desenvolver economicamente dentro de suas próprias terras. Então, a minha percepção e de outros indígenas que são agricultores que plantam soja, plantam arroz, plantam milho, produzem para a economia brasileira, participam do PIB brasileiro, é de que o indígena possa se desenvolver em suas próprias terras. Mas esses indígenas já enfrentaram dificuldades sendo multados pelo Ministério Público, sendo multados pelo IBAMA, sendo multados pela FUNAI, seu maquinário apreendido, porque eles não poderiam se desenvolver economicamente, porque tinham que continuar vivendo em 1500. Então, hoje, esses indígenas têm um potencial econômico e têm poder econômico para decidir o seu futuro. Diferente de indígenas que vivem em isolamento porque não podem se desenvolver economicamente. Então, é preciso repensar, sim, a política indígena no Brasil, mas dando ao indígena a capacidade de se desenvolver em suas próprias terras. E com essa política agora, com um ministério dedicado também aos povos indígenas, a senhora acredita que vai ter um incentivo maior a essa sustentabilidade que o indígena garante àquele que está em suas terras? E tem que ter, né? Tem que ter, e o indígena precisa estar e querer também, porque também tem uma relação cultural, de estar no seu espaço. Então, eu acredito que cada vez mais que você investe em política pública voltada, né, para o nosso povo, quem ganha é o mundo, quem ganha é o Brasil, quem ganha não é só o nosso povo, isolados ou não isolados. Então, eu acho que dentro dessa relação do governo, já nessa possibilidade de a gente ter um ministério que ele é transversal, mas ele também não adianta ser só transversal de diálogo com os outros ministérios, ele também tem que ter orçamento e propor política pública para poder ir enxergando uma política mais ampla, porque os povos indígenas precisam da assistência social, os povos indígenas precisam da área da saúde, precisa da relação de política pensada, política voltada de esporte, entre outras coisas, educação. Então, ela é várias etapas que precisam ser dialogadas e unidas, né, para a gente poder conseguir avançar.
Olha, dizer que em 4 anos a gente vai conseguir resgatar 500 e tantos anos para trás, acho muito difícil. Mas conforme você consegue ir estruturando essas políticas públicas, é mais difícil a gente retroceder como a gente retrocedeu nesses últimos tempos. Deputadas, muito obrigada por participar aqui do Elas Pautam, discutir aqui as questões indígenas com um olhar feminino. Foi muito bom a gente estar aqui nesse programa. Eu que agradeço a oportunidade, a deputada, que vamos nos encontrar muito aqui nos debates, e você que está nos assistindo, que é muito importante estar acompanhando a TV Câmara e principalmente enxergando o que cada deputado e deputada está fazendo pelo Brasil. Eu quero agradecer a todos que nos assistiram e quero dizer que eu estou pronta para defender os interesses dos povos da Amazônia brasileira, sendo uma mulher do Norte, sendo uma filha do Amapá, sendo uma mulher da Amazônia brasileira e que eu seja digna da missão de ser uma filha do Norte. Eu conversei sobre os direitos dos indígenas com 2 representantes dos povos originários, a deputada Silvia Wayampi, do PL do Amapá, e a deputada Juliana Cardoso, do PT de São Paulo. Você também pode acompanhar o Elas Pautam pelo YouTube da TV Câmara ou pelo podcast da Rádio Câmara. Eu sou Regina Assunção, agradeço a sua audiência. Até a próxima.